Fala galerinha que acompanha o canal Língua Portuguesa para Concursos, eu sou o professor Omir e hoje eu trago questões mega recentes, questões de língua portuguesa da Banca Instituto Unifil, questões de concurso público para a gente poder analisar, tá bom? Se você não é inscrito, corre lá fazer inscrição no canal, ativar o sininho para poder acompanhar novidades, tá bom? No outro vídeo eu gravei para vocês do cargo de professor 40 horas, 5 questões de português. Estou gravando com essa videoaula as 5 questões também do cargo de professor de 20 horas. Então esse cargo de professor aqui é de 20 horas, tá bom? 20 horas. A Prefeitura Municipal de Santa Mariana, região norte do Paraná. Então as provas elas aconteceram no último domingo, tá, gente? No dia 13 de abril de 2025. Eu não sei quando é que você vai estar assistindo essa videoaula, é questão super recente. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estou gravando e já vou disponibilizar no canal. Hoje é dia 17, a conhecida Quinta-feira Santa, né? Dia 17 de abril de 2025. Eu tô fazendo questão de colocar as datas. Esse aqui é o caderno de provas, tá bom? Porque eu acho que é interessante. Não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula para você perceber que realmente o canal traz questões recentes de concurso público língua portuguesa. Então caiu 5 questões de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá analisar? A primeira questão da banca, então aqui, Prefeitura Municipal de Santa Mariana, Paraná. A primeira questão, a banca antes ela costuma sempre trazer um texto e há uma tendência por texto literário, crônica, conto, notícia, reportagem. A banca pegou aqui um texto literário. A tela vocês estão enxergando, né? Perfeito. Então vamos lá. Ó, o Peru de Natal de Mário de Andrade. Bom, é um texto narrativo, texto literário. Texto narrativo tem o objetivo de contar uma história. Eu tenho narrador, narrador é um elemento ficcional. Narrador, eu posso ter narrador personagem, aquele que narra e participa da história. Eu tenho narrador observador, aquele narrador que vai contar a história de alguém sem fazer interferência. E eu tenho narrador onisciente, tá? Só a título de curiosidade, narrador onisciente é aquele narrador que tem domínio da história, revela inclusive pensamento de personagem. Sabe aquele narrador intruso, aquele que vai participando, vai contando a história e vai conversando com o leitor? Eu particularmente adoro os textos da Clarice Lispector, do Machado de Assis, que trazem esses narradores aí oniscientes. Mas vamos lá. Vamos para o que interessa aqui. Número 1. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Toda vez que a banca, não só a banca Instituto Unifil, qualquer banca que colocar de acordo com o texto, significa que para você marcar a alternativa correta, você vai ter que voltar no texto e encontrar qual é a linha que justifica a resposta. Nesse caso aqui, o texto está permeado de linhas que vão dar a resposta para a gente dessa interpretação. Assinale a alternativa correta. Então a banca aqui ela quer a alternativa correta. O narrador personagem se mostra indiferente com a morte do pai. Correto, é o nosso gabarito. Sabe por que é o nosso gabarito? O leitor, o candidato, melhor dizendo, na hora que ele for ler o texto aqui, o primeiro parágrafo já traz a resposta. Indícios da resposta. O nosso primeiro Natal de família, então aqui no primeiro parágrafo, ó, o nosso primeiro Natal de família depois da morte do meu pai acontecia 5 meses antes. Foi consequências decisivas para a felicidade familiar. Ó, ele já não está falando bem do pai ali. Outro parágrafo, lá no segundo parágrafo, ele tem um ar de deboche ali, se a gente fosse interpretar, ó, pegar uma outra cor aqui, ó. No segundo parágrafo, morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quer dizer, ó, quando ele fala sentimos muito, etc., ausência de sentimento. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto. Então, quando ele fala memória obstruente do morto, ele se mostra indiferente. Então, o texto todo, eu não vou ler o texto para vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês o caderno de questões, tá bom? Então, o texto aqui é o Peru de Natal, é um texto literário. Várias partes do texto comprovam que o gabarito é a letra A. Letra B, o narrador personagem sofreu com a morte? Não, ele não sofreu. Vou colocar aqui para vocês podem pausar o vídeo e poder depois fazer a leitura, tá?
Então tem essa parte do texto. Tem essa outra parte. E tem aqui em cima, tá bom? Texto um pouquinho grande. Vamos lá. C. O narrador personagem não percebeu? Errado. Todas as questões aqui traziam o narrador personagem. Você só tinha que perceber que o narrador personagem ele era indiferente à morte do pai. Quer dizer, ele não ligava para a morte do pai. 2. A número 2 eu achei interessante que a banca cobrou voz passiva analítica. Voz passiva analítica, eu tenho uma estrutura. Eu tenho verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Ado, ido. A estrutura do verbo, tá bom? Para você encontrar a resposta correta aqui, se você não lembrava o que é voz passiva analítica, você teria que encontrar o verbo auxiliar, e o verbo no particípio, ó. Eu tenho o verbo aqui auxiliar, estava cultivada, sendo cultivada, ó, adoidoada, cultivada. E eu tenho aqui o agente da passiva, que é a preposição aqui, ó, pelas aparências. Então, voz passiva analítica, tá? Eu tenho agente da passiva, que eu circulei para vocês, e tenho o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, adoído, ada. Gabarito, então, da 2 a letra D. Número 3, assinale a alternativa que apresenta o que mínimo e lágrimas têm em comum. Bom, mínimo, nós temos 3 sílabas. A mais forte, a antepenúltima, é a terceira, tá bom? Então eu tenho aqui uma proparoxítona. Lágrimas, a palavra lágrimas tem 3 sílabas. A mais forte aqui, ó, é a antepenúltima. Então, as duas palavras nós temos situação de proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba mais forte, tá bom? 4. Analise. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. É a sinal alternativa que apresenta um termo que pode substituir a palavra houve. Houve, o verbo está no passado. Só poderia ter aqui, ó, a palavra teve. Gabarito da número 4, teve. Houve, sem H está escrito errado. A está no presente. Teve um desses espantos. É a substituição de palavra que permanece o mesmo sentido, tá bom? Número 5 para a gente terminar aqui. Assinale a alternativa que apresenta a classificação da oração do primeiro período do segundo parágrafo. Bom, oração do primeiro período. O que é período? Letra maiúscula até o ponto. Então, se a gente analisar aqui letra maiúscula até o ponto, era para analisar aqui o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, primeiro período. Primeiro período, letra maiúscula até o ponto. Então, aqui, ó, era esse trecho. Opa, era esse trecho aqui, ó. Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Era esse trechinho. A banca foi maldosa aqui, hein? O candidato tinha que entender, lembrar o que era período, letra maiúscula até o ponto. Morreu meu pai, vírgula, sentimos muito. Nós temos aqui uma oração coordenada assindética. Morreu meu pai é uma oração independente, sentimos muito é uma outra oração independente. E elas estão aqui, ó, interligadas e não tem conjunção. Então, o gabarito da questão, oração coordenada assindética. Assindética vem de assíndeto, ou seja, não tem conjunção. Então, o que é uma oração coordenada assindética? São orações independentes, tá? E que elas não têm conjunção. Lembra que conjunção são palavras que ligam orações. Nesse caso aqui, morreu meu pai, eu tenho um verbo ali, morreu meu pai, uma oração. Ela é independente, tem sentido próprio. Sentimos muito, tem sentido próprio. E elas estão interligadas, nós temos a vírgula aqui e nós não temos conjunção. Então, oração coordenada assindética. Assindética quando não tem conjunção. E lembrando que conjunção são palavras que ligam orações, certo? Então, esse é o caderno de prova das 5 questões do caderno de provas de professor de língua portuguesa, banca Instituto Unifil para a Prefeitura Municipal de Santa Mariana, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito, bora lá fazer inscrição no canal para poder acompanhar as novidades. Um grande abraço.